Olá, professor. Meu nome é André Franco Esteves de Andrade. Eu estou aqui para apresentar a minha terceira avaliação para a disciplina de Direito do Trabalho 1. O meu tema, que o senhor me passou, foi alterações no contrato de trabalho. Eu tentarei tratar do assunto da melhor maneira durante o escopo deste trabalho. Eu fiz alguns slides aqui para facilitar, já que a gente tem bastante conteúdo para percorrer. Eu fiz algumas escolhas também. Eu acho que o recurso visual pode me ajudar. Vamos ser mais longas para não perder mais tempo. Vamos lá. Essa apresentação aqui vai se resumir em 4 etapas. Então, primeiro eu vou fazer uma breve digressão sobre por que é possível e por que é devido alterar o contrato de trabalho. Depois eu falarei sobre os tipos de alteração de maneira geral, uma classificação. Aqui eu tratarei resumidamente de alguns deles, inclusive. E depois eu vou falar mais detalhadamente de alguns tipos que eu entendi que mereciam um verniz a mais do que os outros. Tudo isso feito para comportar o escopo desse trabalho aqui. E por último, farei a conclusão do trabalho. Para começar, por que a gente pode alterar contratos de trabalho? No geral, o contrato de trabalho ele precisa ser alterado porque ele se pretende indefinido no geral. O contrato ele reverbera no tempo e o tempo naturalmente ele não obedece àquelas circunstâncias originais que nós prevemos no contrato de trabalho. Pode ser que com o passar do tempo as coisas se alterem, as circunstâncias macroeconômicas, as condições pessoais de cada trabalhador, daquela empresa em específico, que façam com que o contrato de trabalho precise ser alterado. Então, a gente sabe que pode ser que seja preciso. E, na verdade, é mais do que preciso, mais do que possível, é provável, à vista que a atividade empresarial é dinâmica, no sentido de que ela se altera de acordo com as circunstâncias do momento, ela precisa ser flexível para se adequar às circunstâncias de cada mercado, do local onde ela está e do tempo, de maneira que não pode ter um componente tão fixo, tão rígido que não possa ser alterado. E por isso, é preciso fazer o contrato de trabalho permitir algum tipo de alteração. Logicamente, todas elas dentro daquilo que o direito da proteção ao trabalhador diz. Um pequeno aviso antes da gente continuar. Aqui a gente vai falar primariamente das alterações objetivas do contrato de trabalho. Isso porque as alterações subjetivas fogem um pouquinho do escopo e são mais simples de entender. A gente não pode alterar o polo passivo da relação de trabalho, no caso do trabalhador. A gente só pode trocar o empregador, no caso, por conta do princípio da pessoalidade do trabalho. É um pouco mais fácil de entender e, portanto, por escolha do escopo do trabalho, mais uma vez, só trataremos das alterações objetivas. Tudo bem. Quais são os tipos de alteração? Ao todo aqui a gente pode resumir 4, elas são divididas de acordo com quem faz a alteração, ou mais ou menos quais são os requisitos necessários para que a alteração aconteça. Ou seja, se é o empregador quem faz, ou se precisa do empregador e mais do empregado, se pode ser por negociação coletiva e por aí vai. 4 ao todo. A primeira é da mudança legal, no sentido de que a lei ela pode reger o contrato de trabalho. E tudo isso nos termos da segurança jurídica, do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a lei pode ir e reger uma nova cláusula que deve se aplicar a todos os contratos de trabalho a partir de sua vigência. É bem fácil de entender, é um pouquinho mais intuitivo, a gente não vai se deter muito tempo aqui. Depois a gente tem o acordo coletivo, que é aquele feito por sindicatos, por organizações de classe, entre trabalhadores e sindicatos, e que estabelecem condições para o exercício de um determinado trabalho, que inclusive podem ser mais prejudiciais do que o que a lei prevê, ou mesmo mais prejudiciais do que aquilo que estava previsto no contrato de trabalho anteriormente, desde que obedecidas determinadas regras. Como, por exemplo, essa alteração dos acordos coletivos precisa estar previsto no artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Desde que no escopo dessa medida, os acordos coletivos podem até mesmo se sobrepor à ideia de que não podem ser feitas alterações menos benéficas ao trabalhador. Os outros dois tipos são aqueles que nós iremos nos deter mais tempo dentro. A gente tem slides específicos para eles. Portanto, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui nesse resumo. O individual é quando você precisa tanto da anuência do empregador quanto do empregado para realizar uma determinada mudança. E aqui a gente tem dois requisitos muito importantes, trataremos depois com uma exceção. E temos posteriormente as alterações unilaterais, também chamadas de ius variandi, que podem ser feitas unicamente a partir da vontade do empregador. Naturalmente esse é o tipo mais sensível, porque o trabalhador ele não tem anuência, gerência sobre o que vai acontecer consigo mesmo, e portanto precisa ser regrado de maneira bastante sensível e específica, como falaremos posteriormente. Tudo bem. As alterações individuais, elas precisam que haja anuência tanto do trabalhador quanto do empregado para que sejam feitas. E por isso elas têm dois requisitos. A primeira é que a vontade emitida pelo trabalhador seja absolutamente livre, o que não quer dizer que ela é explícita, você não precisa assinar um termo dizendo que concorda com a alteração de trabalho. Mas, por exemplo, se a alteração foi feita e você nunca reclamou durante anos e anos e anos, presume-se que você a aceitou. A vontade é livre, mas não precisa ser explícita. E além disso, não pode haver prejuízo para o trabalhador, no sentido de que
a mudança feita na sua ordem de trabalho, talvez seja uma ordem de local, talvez seja uma ordem das atribuições dele, não pode piorar a sua situação. Isso porque se presume uma hipossuficiência do trabalhador, uma vulnerabilidade que faz com que a gente proteja ele numa relação empresarial. Presume-se que ele não senta na mesa com a mesma capacidade de gerência que o empregador e, portanto, a gente impede que ele tome decisões que sejam piores para si mesmo. A gente presume aqui algum tipo de vulnerabilidade e, portanto, precisa ter um equilíbrio ou uma melhora da condição. Agora, existe uma exceção muito grande dessa regra, que é o trabalhador hipovulnerável, estabelecido no artigo 404 da CLT. A ideia é que se o trabalhador estiver em posição mais ou menos de igualdade com o empregador, ele pode fazer qualquer tipo de contrato relativo, qualquer tipo de alteração do seu contrato, mesmo aquelas que pioram a sua situação. E aqui a lei cria um parâmetro para a gente decidir que tipo de trabalhador é esse. É aquele que recebe mais de 2 vezes o teto no INSS e que é portador de diploma de nível superior. A gente fala de jornalistas, profissionais liberais, que recebem bastante e, portanto, presume-se que estão em mais ou menos igualdade com o trabalhador. Ainda assim, eles só podem negociar aquilo que está previsto no 611-A da CLT, que são aqueles que as convenções coletivas podem regar. Ele não pode falar sobre o 611-B nas alterações de contrato de trabalho, não aqui no nível individual, ao menos. Por último, meu tempo já está acabando, a gente tem as alterações unilaterais, que são as ius variandi. A ideia aqui é que o empregador ele pode promover determinadas alterações unilateralmente, sem anúncio do empregado, simplesmente para salvaguarda dos interesses da gestão, para que a atividade empresarial seja possível. Mas ele precisa observar 3 limites aqui que a gente vai passar por cima. Então, limites extrínsecos, ou seja, aqueles que a lei estabelece, não aqueles que a lei minuciosamente estabelece, tipo uma proibição expressa de determinada alteração, mas também aquelas que o direito fundamental, aqueles que os princípios que regem o direito do trabalho dizem que não podem ser feitas. Ele também precisa observar os limites do próprio contrato. E aqui talvez a gente esteja nos maiores detalhes. Se o contrato prevê de maneira mais ampla como o trabalho se dará, por exemplo, não prevê onde ele vai se dar, naturalmente existe alguma liberdade para o empregado, para o empregador decidir onde ele vai ser prestado, se é em um lugar ou outro. E por último, limites subjetivos, independente das condições de cada empregado. Você não pode oferecer para ele alterar o trabalho dele para uma função que ele não é capaz de exercer e coisas do tipo. Professor, meu tempo já está acabando e por isso eu vou me despedir do senhor, mas eu espero ter passado por cima dos principais pontos de alterações. Espero que o senhor esteja satisfeito.